Bom dia para você. Sexta-feira, última sexta-feira antes do carnaval. Tem muita gente que já está de carnaval faz alguns dias, né? Mas a gente aqui está trabalhando duro e hoje é o último dia de trabalho antes da nossa escala de folga aqui no carnaval no ICL. A gente sai hoje e eu, por exemplo, você só vai me ver aqui na quarta-feira da semana que vem. Na quinta-feira da semana que vem. Na quarta, o Rodrigo Viana, no N2, está trabalhando aqui à noite. Nossa transmissão vai começar um pouquinho mais tarde, tá? Então, eu espero que você tenha um excelente carnaval, que a gente possa respirar nesse país aqui, né? Porque, afinal de contas, faz muito tempo que um jornalista não pode botar a cabeça no travesseiro sem preocupação com as mudanças que vão acontecer enquanto ele dorme. Porque é tão dinâmico o processo político e as coisas acontecem numa velocidade tão grande que ter sossego e paz hoje é um luxo para jornalistas, né? Eu, por exemplo, todo dia durmo angustiado aqui, porque quando eu vou para a cama, aí por volta das 11 horas da noite, o mundo é um. E aí, quando a gente acorda cedinho, o mundo já virou outro, né? Como eu digo de vez em quando aqui, né, aquele bordão popular, parece que no Brasil a vida capota, né? A terra não roda, ela capota. Mas vamos lá, vamos começar o dia. Olha, gente, hoje nós temos um monte de coisas acontecendo aqui. Nós tivemos uma reação do ministro Alexandre de Moraes às bravatas dos Estados Unidos com relação aos problemas de defesa explícita, né, dos interesses das Big Techs, que estão colocando os dois países, Brasil e Estados Unidos, em rota de colisão. Uma colisão forçada, né, pela barra pesada do governo Trump lá nos Estados Unidos, que é um governo absolutamente autoritário, tirânico e que, acima de tudo, tem como norte das suas ações o interesse desses mega empresários, né? Dos aristocratas dos Estados Unidos, que é uma gente que parece estar desconectada da realidade, vivendo já no planeta Marte, sei lá, Nibiru, né? Vamos começar, gente? Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no site do ICL. Quero mostrar para vocês, aqui já comecei com a notícia do Milley, mas está aqui, olha, atualizando. Moraes reage a post do governo Trump e diz que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Talvez os americanos não saibam disso, mas está aqui. Americano não, chama estadunidense hoje, para ser mais preciso, né? E o que acontece? Olha, os congressistas americanos aumentam a pressão pela cassação do visto do ministro Alexandre de Moraes. Grande coisa. O ministro já falou que não pretende ir aos Estados Unidos, então já. Agora, sabe, mover um país, provocar uma medida tirânica dessa, autoritária, né, por conta de histeria de dono de Big Tech servindo à extrema-direita brasileira, sabe, é muito. Fazer essa crise chegar onde chegou por esse motivo, você não acha? É um absurdo e um desrespeito. Então, o ministro ontem falou o mínimo. Eu acho que a situação no Brasil está bem coordenada, porque a AGU entrou no circuito defendendo a posição do Supremo Tribunal Federal. Isso acaba criando um clima de maior coesão aqui, inclusive entre os poderes da República, né? Acossados que estão pela pressão desses aristocratas, né, dos oligarcas americanos que hoje mandam no mundo e acham que não existe mais legislação nacional, que não existe mais soberania nacional, que não existe mais fronteira entre os interesses privados e os interesses públicos de um país inteiro, né? E isso antecipa para nós, gente, um cenário muito complicado, porque, veja bem, nós estamos chegando no limiar de um processo de formação de governos de iniciativa privada, você entendeu? A democracia é um sistema que está em questão no mundo inteiro, mas desde o iluminismo, que se sabe que a democracia é o melhor regime possível para os cidadãos, né? Não é perfeito e não será. Agora, imagina só o que é ter o Elon Musk decidindo sobre o que você pode e o que você não pode fazer. O Elon Musk dizendo para o mundo o que as pessoas têm que fazer e o que elas têm que deixar de fazer. A maneira como devem se comportar ou como devem deixar de se comportar. Na prática, os algoritmos dessas Big Techs já fazem isso. Essa seletividade de assuntos, a maneira como você vai pensar, em que canto do espectro ideológico vão te colocar, o que vão fazer para que você esteja estritamente enquadrado dentro das regras que, para eles, tem só um significado, chama lucro em operações comerciais, que eles vendem de tudo. O principal ativo dessa nova economia e desse futuro regime político aí que quer romper a casca do ovo, né, acabando com a democracia, é de absoluta incerteza, né? Sabe, porque na democracia, pelo menos você escolhe quem é que vai mandar em você. Mas e num regime de Big Techs
determinando o escopo das suas liberdades, determinando o que você pode ou o que você não pode fazer, da maneira que você deve ou que não deve pensar. Isso é muito, muito sério, né? E é exatamente o que eles estão querendo. Por quê? Porque para fomentar os seus negócios, eles desconhecem qualquer tipo de limitação, né? Limitações que o mundo consagrou nos últimos 2 séculos e que vem respeitando. Por exemplo, né, a autodeterminação, para discutir problemas internos de uma nação. Ou, por exemplo, a legislação, né? Cada país tem uma legislação diferente. Na Arábia Saudita, por exemplo, você pode apedrejar mulheres. No Irã também, no Iêmen também. Agora, aqui no Brasil, isso é proibido, né? Então, cada país tem a sua legislação. E cada povo respeita a soberania do outro para determinar a maneira como vai construir os seus códigos de comportamento, a sua legislação e a sua ética interna. Mas num regime um regime político tocado pela iniciativa privada, não tem compromisso outro que não com a vontade do dono, né? E você não elege o dono das Big Techs, você não vota no dono da Coca-Cola, você não vota no dono do X, você não vota no dono da Microsoft e muito menos no dono do WhatsApp, né? Essa gente acha que por ter muito dinheiro, e eles têm muito dinheiro mesmo, eles podem comprar o mundo todo, né? E estão fazendo uma campanha absolutamente abjeta e ofensiva contra o Estado Nacional. É o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil, né? Eles lá nos Estados Unidos, esses oligarcas do capitalismo moderno, eles tomaram de assalto o governo dos Estados Unidos lá e agora estão aí tentando impor a sua mentalidade horrorosa a todo mundo. E nós vamos resistindo aqui como pode, né? O ministro Alexandre de Moraes hoje é a ponta da nossa lança, né? E está aqui a manchete, ele reagindo ao governo Trump, que serve a essas Big Techs como se fosse o seu braço executor, né? E lembrando aos americanos que em 1822, né, 200 anos atrás, 201 anos atrás, nós éramos colônia, hoje nós não somos mais, né? Então nós vamos tratar bastante desse assunto no jornal de hoje. A manchete secundária aqui do nosso site é esta aqui que está embaixo. Milei gera nova crise na Argentina ao nomear os ministros da Suprema Corte por decreto. A decisão viola a Constituição do país, porque a Constituição do lá determina que o Senado tem que aprovar. É parecido com o que acontece aqui no Brasil, né? Mais um detalhe dessa luta que eu falo, dessa gente que afronta o Estado Nacional e quer forçar o limite em função de aumentar o espaço político e o lucro das grandes empresas, né? O Milei é outro, antigamente falava títere, né? Mas enfim, um boneco de ventríloco na mão dessa galera aí. Aqui nas outras manchetes nós temos aqui, ó, o INSS está antecipando o pagamento de aposentados e pensionistas em março, não deixa de ser uma ótima notícia para quem vive da aposentadoria, até porque as coisas estão muito caras, né? O carnaval começou já no Brasil, hein? Como eu falei no comecinho do programa, tem muita gente que vai cair na folia a partir de hoje, meu caso, mas tem gente que já começou, e começou mal lá em Salvador para Cláudia Leite, né? Foi vaiada lá, justamente quando o axé está fazendo 40 anos, né? E ela era uma legítima representante desse axé e, de repente, resolveu dar uma guinada religiosa aí e começou a mudar a letra de música, tirar Iemanjá, botar Iexuá, e aí as pessoas não gostaram lá em Salvador, fizeram muito bem de dar uma vaiada na Cláudia Leite, porque não é possível, é outra coisa. Você tem as Big Techs tentando impor o estilo de vida americano a você, o governo americano tentando impor o que as Big Techs querem a você, e aí você tem uma igreja neopentecostal que está te empurrando os seus valores dessa guerra cultural que travam aí contra tradições seculares da cultura brasileira, né? E que são maravilhosas, por exemplo, contra o nosso sincretismo religioso, que é absolutamente democrático, e até as tradições da nossa cultura. A festa profana, o carnaval, não é uma festa religiosa. Mas isso não significa que gente que pensa como Cláudia Leite, que aliás vive e viveu do carnaval a vida inteira, vão impor para nós os seus valores fundamentalistas aqui, né? Não se pode falar o nome de Iemanjá num país sincrético como o Brasil? Bom, vamos lá. Os técnicos do IBAMA informam aqui a manchete do ICL, recomendam a rejeição da licença para pesquisar petróleo na Foz do Amazonas. E aí, esses são alguns dos destaques no site do ICL, que nós vamos nos aprofundar nele daqui a pouco, tá bom? Como eu faço todo santo dia, vamos dar uma olhada agora na meteorologia. Vamos ver aqui o que está acontecendo no Brasil
porque o calorão continua, né? O calorão continua, vai continuar até o fim do carnaval. Está aí, ó, o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Perigo potencial em todas essas áreas amarelas aqui, esse é o alerta de chuvarada, e nas áreas vermelhas, alerta para chuvas intensas, né? Tá aqui, olha, o miolinho do Brasil aqui, nessa área leste, sudeste do Pará, no nordeste do Mato Grosso e no oeste do Tocantins, nós vamos ter aí uma área de muita chuva hoje. Mas a área de chuva está se reduzindo, né? E nessa área amarela nós temos aí também alertas de chuva. Aqui no Rio Grande do Sul, na metade sul, tempestades. É o alerta. Pegando aí todo o sul do Rio Grande do Sul e até todo o litoral, né? Inclusive a capital. Portanto, gauchadas, se preparem aí porque vai chover, né? Aliás, a meteorologia já vem antecipando isso há algum tempo. Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje à tarde, porque de manhã o tempo já está bem configurado, você já está acordando aí olhando pela janela, provavelmente na maior parte do Brasil, um céu claro, azul, sem nuvens e uma temperatura agradável, né? Depois do calorão extremado que nós tivemos aí nos últimos dias. Estou só esperando formar aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia na minha frente aqui, porque a gente possa ter acesso às temperaturas nas capitais, tá? É um segundinho aqui. Daqui a pouquinho eu dou essas temperaturas, porque o site do Instituto Nacional de Meteorologia... Ah, pronto, entrou aqui. Temos aqui Alex. Aliás, bom dia, Alex, bom dia, Amaral, bom dia para o pessoal da técnica aqui, que está me ajudando. Bom dia, pessoal, bom dia, chat, sextou, né, Panos? Sextou e olha, quase que não sexta hoje, viu, gente? Vou contar para vocês. Vamos contar para eles, Alex? Você... Vamos lá, vamos contar para vocês. Gente, fazer jornalismo não é fácil, tá? Primeiro de tudo, você tem que entrar na sede da sua emissora, no caso aqui da produtora do ICL. E hoje de manhã nós chegamos aqui por volta de 15 para 6 da manhã e cadê que as portas abriam? Hein, Alex? Foi uma loucura. Pular a janela, não sei o que mais. Quase que a gente não consegue fazer o programa daqui. Foi terrível, viu? Foi o que deu certo. Deu certo, né? E vai ter o N1 também, né? Abriram a porta do switcher master. Sim, estamos liberados. Bom, muito bom. Alex, por falar nisso, teve futebol ontem, não? Alex? O Alex sumiu. Vamos lá. Estou aqui, eu estava falando sozinho. Tá bom. Teve futebol ontem? Nós teve o jogo de volta da Supercopa, o Botafogo perdeu de 2-0 pro Racing e no agregado foi 4-0. O Botafogo perdeu? Minha filha Vivi deve estar desolada com isso. No agregado 4-0 e foi vice-campeão. Muito bom, tá ótimo. Vice-campeão também tá bom, né? Para um time que passou tantos anos sumido e de repente emergiu, né? Uma trajetória de tantas glórias tão rapidamente. Mas vamos voltar aqui para a meteorologia, Alex, que é o assunto quente mesmo, porque a meteorologia diz respeito a calor hoje em dia no Brasil, né? Olha só, aqui em São Paulo hoje a máxima vai ser de 31 graus. São Paulo vai ter um dia sem chuva praticamente. Ontem caiu um toró aqui, gente... Vocês nem imaginam. Rio de Janeiro, 37 graus, bem quente lá ainda, mas ainda assim 5 graus a menos do que tiveram lá os cariocas e os fluminenses na semana passada. Vitória, no Espírito Santo, 33 graus, a mínima de 24 já foi. Belo Horizonte hoje vai ter um calor de 30 graus. Goiânia, Campo Grande, 30 graus também. Goiânia vai ficar com 32. Cadê Brasília aqui? Brasília, 28 graus Celsius, uma temperatura mais amena. Palmas, no Tocantins, 29. Aqui eu passo rapidamente pelas capitais do Nordeste todo dia, porque a temperatura está sempre aí, ó, por volta de 30, 31, né? Muito regular e tem vento aí, ó, 32 aqui em João Pessoa, Fortaleza 29, está agradável o dia lá no Nordeste. São Luís com 28 graus Celsius. Aí nós temos 33 em Macapá, em Cuiabá vamos ter 34 graus, Porto Velho 31 e no Rio Branco vamos ter 24 graus. Portanto, vai ser um dia agradável no Brasil. Chuva só nessa região aqui mais verde, né? Quer dizer, chuva muita. Nessa região mais verde aqui no sul do estado do Amazonas, no norte do Pará e do Maranhão. E aqui no meio do Brasil, olha, dia seco, né? Vocês já repararam, quem acorda cedo já viu isso, que o céu está ficando alaranjado, né? Estamos chegando próximos do outono, que é a estação do ano, para mim, é a mais bonita de todas. Então, logo, logo, nós vamos ter aqui, aqueles amanheceres e entardeceres
lindos de ver, principalmente no centro-oeste do Brasil, onde o Cerrado dá um espetáculo bonito para a gente. Mas a meteorologia está prometendo calorão, tá? Vamos ver o que estão dizendo os meteorologistas para o carnaval? Se você vai sair para o carnaval, está aqui no site da Folha de São Paulo, a manchete é: carnaval em São Paulo deve ter muito calor e chuva isolada no fim da tarde. A previsão é que a temperatura máxima supere 30 graus e as madrugadas fiquem frescas, por volta de 20 graus Celsius, né? Então está aqui, pelo menos em São Paulo, o feriadão vai ser assim. Olha isso aqui, gente. Você gosta disso? Hã? Já pensou pegar uma praia assim? Eu não gosto, sinto muito. Também não, né, Alex? Está fora. Porque você não tem espaço para sentar na areia, né? É muito ruim isso aqui, mas vamos ter, sim, aumentou um pouquinho a renda do brasileiro, ainda que as pessoas estejam reclamando, é possível fazer um passeio ou outro de vez em quando, e essa paisagem de gente lotando praias em Balneário Camboriú, nas praias aqui do litoral central de São Paulo, nas praias do Rio de Janeiro, essas imagens devem se repetir, com a vantagem de que o tempo vai estar quente, né? Então, o pessoal vai estar muito bem apoiado pela meteorologia, né? E o calor intenso dos últimos dias, essas ondas de calor que se sucedem aí, que fazem com que a gente pense seriamente no estrago que nós provocamos na atmosfera do planeta, né? Isso tem consequências práticas, tem consequências que afetam a economia e afetam a nossa infraestrutura, inclusive a de geração e transmissão de energia. O calor está provocando estragos por aí, viu, gente? Pelo menos nas estatísticas, né? Vou mostrar para vocês aqui uma matéria que eu encontrei no site do Estadão. Olha aí, o calor recorde está fazendo o consumo de energia atingir picos históricos. A gente lembra aqui no Brasil que toda vez que a gente fala em pico histórico, logo vem uma ameaça de desabastecimento, né? Uma ameaça de blackout, essa coisa toda. E faz já alguns anos que essa ameaça foi sendo mitigada, porque o Brasil inventou um sistema de usinas termoelétricas para apoiar a geração das hidrelétricas, porque as energias alternativas de fontes eólicas e fonte solar hoje são uma realidade, já tomam um bom percentual da matriz energética, e isso faz com que a gente tenha uma certa tranquilidade, né? Porque a água nos reservatórios é, na verdade, a grande bateria do Brasil. Toda vez que um moinho de vento está gerando energia, um pouco da água que seria gasta para alimentar as turbinas hidrelétricas deixa de rodar pelo rio abaixo, né? E isso faz com que os reservatórios cumpram a sua função de reserva estratégica de energia no país. No caso, é energia potencial, viu, gente? A hidrelétrica não acumula energia elétrica, acumula energia potencial. É a queda da água, o desnível, que faz com que essa energia potencial se transforme em energia elétrica nos geradores, né? Então está aqui, olha, a demanda instantânea tem ocorrido entre 14 e 16 horas, né? Período em que as temperaturas atingem os níveis mais altos e intensificam o uso de aparelhos de refrigeração. O que diz a reportagem aqui? A onda de calor que atinge o Brasil desde o início de fevereiro provoca recordes consecutivos de demanda de energia ao longo do dia. Só nesta semana, o país registrou 3 picos históricos, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, órgão que coordena a operação das usinas e das linhas de transmissão. As demandas vêm numa escalada desde o dia 10 de fevereiro e se intensificaram esta semana com as temperaturas acima dos 30 graus. Na segunda-feira, 24, o consumo instantâneo alcançou 105.037 megawatts, ou 105 gigawatts médios de energia elétrica. Na terça, subiu para 105,924, quase 106, e na quarta, passou dos 106. Foi para 106.644 mil megawatts médios, volume que representa uma alta entre, olha só, gente, é expressivo pra caramba, hein? Entre 19% e 24% em relação ao verificado no mesmo período do ano passado, quando a carga máxima de energia foi, olha só a diferença, ó, de 95.547 megawatts-hora. Segundo o ONS, olha, aqui está aqui o gráfico, ó. Os picos de consumo instantâneo ocorrem entre 14 e 16 horas, né, que é justamente quando o calorão chega ao seu ápice. Esse aumento de calor intensifica o uso de equipamentos de refrigeração e impulsiona a demanda por energia em resistência. Então está aqui, olha, do dia 1º de fevereiro para cá, vejam só como subiu, né? O gráfico vai e volta, mas enfim, isso aqui provavelmente coincide com os períodos de menor temperatura.
e chegamos, olha, saímos daqui de 88 mil megawatts-hora para 106.644 megawatts-hora. É brincadeira? Eu, por curiosidade, vou dar uma olhada aqui no site do ONS, só para a gente saber como é que anda a situação dos reservatórios brasileiros, né? Porque nós vamos ter um período agora, no meio do ano, para enfrentar, que vai ser um período crítico. Por quê? Previsão de pouca chuva, muito calor, essa demanda maior por refrigeração gera uma demanda maior por energia elétrica, e aí será que os nossos reservatórios vão aguentar? Nós estamos agora vivendo o pico do período das chuvas, né? Então eles têm que estar muito altos agora. E de fato estão. Põe na tela para a gente, Alex, para a gente ver. Em anos anteriores, 5 anos atrás, por exemplo, esse gráfico aqui causava uma preocupação gigante para todo mundo. Mas como vocês podem ver aí, o volume dos reservatórios está bastante razoável. No Rio Grande, ele varia de 75% a 66%. No Paraíba do Sul, no sistema do Paraíba do Sul, está em 85%. Ilha Solteira, que é um dos maiores reservatórios do país, é o segundo, está com 2/3, né, 64,91%. No Rio Paranaíba, lá que separa o Triângulo Mineiro de Goiás, está entre 92% e 55%. Enfim, tá bom. Tá tudo beleza aqui com os reservatórios. Tomara que eles aguentem bem, porque nós vamos ter aí, né, um inverno quente, prometendo temperaturas muito altas, tá? Vamos continuar aqui com a nossa informação. Então, assim, o Brasil está suportando bem esses picos, não há previsão de blackout, de nada disso, portanto, pode ligar seu ar-condicionado aí e dormir tranquilo, seu ventilador, que não vai acontecer nada, tá bom? Gente, hoje tem uma novidade para nós. Eu gosto muito dele, mas tem questões relacionadas à segurança, e isso depende muito mais do banco do que do correntista. Olha, a manchete que o Alex vai mostrar para vocês aí, o Pix por aproximação começa a funcionar, né? Você pega o telefone celular, bota lá o Pix na sua carteira, sei lá, Google Pay, Apple Pay, enfim. E aí você aproxima, como faz com o pagamento de cartão de crédito virtual ou cartão de débito no telefone celular, né, por NFT, aquele sinalzinho de rádio que conecta a maquininha do cartão com o seu telefone celular. A notícia diz o seguinte: a partir dessa sexta-feira vai estar disponível o Pix por aproximação, modalidade que se assemelha ao pagamento por aproximação com cartões de crédito e débito. O BC anuncia o Pix por aproximação. O Banco Central informou que nesta semana os usuários das carteiras Google Pay e Apple Pay, por exemplo, já poderão fazer os pagamentos aproximando o celular das maquininhas de cartão. Essa modalidade, contudo, não exclui a opção de pagamento por QR Code, né, que é como se faz hoje, porque com ela os brasileiros já estão familiarizados e sabem muito bem lidar com ela. A disponibilidade do serviço vai ser facultativa. O Banco Central informou que as carteiras digitais, os bancos e os provedores de máquinas de pagamento não terão a obrigatoriedade de ter essa modalidade. Para saber se é possível fazer o pagamento por Pix aproximando, o usuário vai ter que consultar o banco só para saber se ele aderiu a essa novidade. E a ativação, diz a reportagem aqui, vai ser semelhante à dos cartões. Segundo o Banco Central, para ativar o Pix por aproximação, em uma carteira digital, é necessário vincular a conta do banco a essa carteira, semelhante ao que já é feito com os cartões de pagamento, tá? Então, sobre a operação, se não tem problema nenhum, não tem nem muito o que falar, agora eu quero fazer um alerta para você. Vou contar uma historinha aqui. Em outubro passado, dia 23 de outubro, levaram o meu telefone celular no metrô, eu estava saindo do trabalho, só percebi 2 horas depois que haviam furtado meu telefone celular. Nesse meio tempo, os ladrões fizeram uma confusão nas minhas contas correntes, eles entraram nos bancos, já não sei como violaram tão rapidamente a senha que abre o meu telefone celular, essa senha inicial aqui, olha, que começa aqui com uma impressão digital, né? O problema é o seguinte, que uma vez violado esse código, os ladrões têm acesso a tudo, porque hoje tudo é biometria e sabendo essa senha aqui, você, quando é pedida a biometria, você chuta aqui o sensor da biometria e aí você pode botar o seu código digital aqui. E assim você entra no seu banco, assim você libera pagamentos, assim você faz empréstimo. O pior de todos os bancos, no meu caso, foi o Banco Inter. O Banco Inter permitiu que o bandido solicitasse um cartão de crédito com os meus dados cadastrais. No mesmo instante, eles deram R$50 mil de crédito para esse cartão, sem que eu jamais... E até hoje não me explicaram como os ladrões conseguiram esse limite com o meu cadastro lá no banco. Por quê? Eu nunca solicitei,
nunca movimentei essa conta. Essa conta era só para receber alguns dividendos aí do Google, era coisa pequenininha, tá? Mas eles entraram nessa conta e fizeram esse cartão de crédito e gastaram horrores, compraram 2 iPhone 16 e tudo mais. E agora o banco não quer devolver o dinheiro. A segurança desses aplicativos é muito ruim. Preste atenção, tá? A orientação dos especialistas da Polícia Civil de São Paulo é que você tenha um celular com uma dessas contas de banco digital, com quinhentão lá, para você fazer as despesas que precisar, comprar um bilhete de metrô, passar na farmácia, no açougue, e as contas em que você tem dinheiro do seu orçamento, essa coisa toda, em outro aparelho, um iPad, uma tablet, um outro telefone celular, e com esse Pix por aproximação, abre-se mais uma janela para esses espertalhões operarem, tá? E os bancos estão de boa, assim, ó, eles, quero nem saber, você foi assaltado, você foi roubado, problema seu, né? Agora, como um banco concede um cartão de crédito de 50 mil reais de limite, sem nenhuma garantia de que quem está ali é o correntista mesmo? Tem tantos mecanismos hoje, né? Biometria e tudo mais, só que não funciona. Se você já viveu essa mesma situação, você sabe muito bem como é que tem que fazer, tem que processar o banco, porque na justiça eles perdem, né? Ocorre que eles vão jogando para você faturas sobre despesas que você não fez, e se você não paga, seu nome vai para o Serasa, você perde acesso ao crédito, você não consegue alugar, não consegue fazer nada, né? E tem que processar o banco para conseguir reaver esse patrimônio imaterial, que é o bom nome comercial, e também reaver o seu capital que foi levado pelo ladrão. Põe para mim aquela máscara aí que tem a minha arroba, por favor, no Instagram, Alex, porque, coloca aí para mim, quero dizer para vocês o seguinte, se vocês tiverem alguma experiência dessa e quiserem me contar, olha, podem falar comigo pelo direct do Instagram, o meu Instagram está aqui embaixo, a arroba dele, olha, é @PANNUN, são 3 N's, PANNUN. Fala comigo pelo direct, me segue lá no Instagram, porque aí a gente pode conversar, vocês podem falar diretamente comigo por ali, então eu prometo responder todas as mensagens no mesmo dia. Bom, tá feito o alerta, você se acautele, tá? Saiba que, por exemplo, levar o telefone celular para bloquinho de carnaval, pelo amor de Deus, né? Você não vai fazer isso porque isso é um atestado, desculpa, mas é um atestado de burrice. E eu sei que é muito difícil, como é que vai chamar o Uber, essa coisa toda. Mas então pega aquele seu celular velhinho na gaveta, sabe, que ainda está meio chechelento, mas ainda funciona, bota lá o aplicativo da Uber dele, do 99, o do iFood, sei lá, do que você for precisar, e uma conta corrente desses bancos, desses bancos digitais, em que você tenha pouco dinheiro. Porque se o ladrão levar, não leva todo o seu capital, tá bom? Ainda falando sobre economia, tem aqui que uma informação, olha só o que deu, gente. O governo planejava arrecadar 3 bilhões por ano com o tal do imposto das blusinhas, que deu tanta confusão para o Haddad, né? Mas foi uma demanda do comércio estabelecido e ele não tinha o que fazer, porque aí, né, a condição de concorrência era muito desfavorável para o comerciante que está formalizado. A China, os produtos entravam aqui supostamente com valores nas notas fiscais inferiores a $50, mas na verdade eram importações muito maiores, né? E essa compra conforme que o governo inventou resolveu, pelo menos parcialmente, o problema do comércio e, em boa parte, o problema do contrabando que move bairros inteiros, né? Lá no Rio de Janeiro você tem ilhas de lojas de contrabando, como no Saara, por exemplo. Aqui em São Paulo você tem bairros inteiros, você tem um bairro inteiro, que é a Santa Ifigênia, que é movida pelo contrabando. E em todo o país, cada cidade tem um camelódromo, onde a muamba chega solta, né? Então, pelo menos uma parte do contrabando e do descaminho se resolveu com isso aqui. Mas a taxa das blusinhas não gerou os 3 bilhões que se esperavam, né? Até porque ela foi cobrada só parcialmente ao longo de 2024. A matéria que está no site do UOL dá conta de que a taxa das blusinhas rendeu 1 bilhão 140 milhões de reais aos cofres públicos em 2024. E rendeu muita confusão para o Fernando Haddad, né? O que diz a notícia? O governo arrecadou 1 bilhão 140 milhões com a taxa das blusinhas, o tributo aplicado sobre, olha quantos, olha, 58 milhões e 300 mil produtos importados de sites como Shein, AliExpress, Shopee e Temu. Cobrança ficou popularmente conhecida como taxa das blusinhas. A remessa conforme começou a valer em agosto de 2024. Portanto, nós tivemos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 5 meses. Então, fazendo
uma extrapolação desse dado, vai dar perto dos 3 bilhões que o governo pretendia arrecadar, né? Isso tudo por quê? Porque foi instituída uma cobrança de um imposto de 20% sobre compras internacionais de até $50, né? Que são, a Folha fala que são $290 aqui na cotação atual. Ó, o SS 290, tá vendo? Mas são R$290, tá? $50 são R$290. As importações até o valor eram isentas de tributação até a entrada em vigor do programa. As importações entraram no regime de importação simplificada. O sistema viabiliza o processo de cobrança de imposto sobre bens adquiridos no exterior. O regime de tributação simplificada se aplica a remessas internacionais destinadas tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, explicou aqui o presidente executivo do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Portanto, do ponto de vista fiscal, arrecadatório, foi bem, né? Só que ficou muito caro comprar da China, vocês não acham? Eu acho que ficou extremamente caro. Alguns produtos, inclusive, você acha mais baratos nos sites de compras no Brasil do que diretamente lá dos fornecedores chineses, porque tem o frete, que é sempre muito caro, né? E aí também tem aquela espera demorada, sei lá de quanto, 20 dias, às vezes 30 dias, às vezes até mais. Isso ainda sem falar que o sistema de garantia é muito precário, né? Você compra uma coisa, vem outra. Outro dia, por exemplo, comprei um relógio para poder fazer monitoramento cardíaco. Quando eu recebi era outra coisa. Então, a fraude é grande e muitas vezes você não consegue reaver o dinheiro, né? E quando para na alfândega, aí gera sempre uma questão demoradíssima entre o fornecedor, o site que fez a venda e o comprador, né? Que se o sujeito tiver muita paciência, ele acaba resolvendo. Se não tiver paciência, ele se ferra. Por falar em economia popular, pessoal lá do Rio de Janeiro, alô cariocas, alô fluminenses em geral, o metrô lá está pela hora da morte, o preço da passagem, gente, R$ 7,90 agora no mês de abril, mês que vem. Mês que vem não, porque nós ainda estamos em fevereiro, hoje é o último dia de fevereiro. Então daqui a um mês, né, lá em abril, olha, a passagem vai de R$ 7,50 para R$ 7,90. Governador Cláudio Castro, aqui em São Paulo está R$ 5,20, tá? A tarifa do metrô. E eu não estou falando isso para o metrôzão autorizar o aumento da tarifa aqui não. É só que, gente, olha, é um absurdo, né? R$ 7,90 para R$ 5,20 vai dar uma diferença de quanto? De R$ 2,70. R$ 2,70 em R$ 5,20 é metade do valor a mais. É 50% mais caro do que o metrô aqui de São Paulo. Alô, pessoal do Rio, protestem, gritem. Tá caro pra caramba, né? Agora, caro mesmo, gente, é o remédio que o SUS está entregando para 2 crianças lá em Porto Alegre, né? Receberam, olha, essas crianças receberam uma coisa chamada infusões de Elevides. Sabe para quê? Para tratamento de uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Vamos ver o que trata isso? O remédio custa 11 milhões de reais. 11 milhões, um remédio. Me pergunto aqui como é que alguém tem coragem de cobrar tão caro por uma medicação. Isso é como sequestrar a vida de alguém, né? Já que o sujeito tem a solução para essas doenças que são tão graves, né? De repente cobrar isso é um processo de extorsão. Ainda que o laboratório tenha gastado bilhões para pesquisar o remédio, para desenvolver, mas 11 milhões por uma medicação é o demônio, hein? Fala sério. Vamos ver a matéria aqui no site do ICL? Pode se indignar, tá? Não tem problema nenhum. Pode xingar. Põe aí, Amaral. Amaral ou Alex, que estão botando aí o bip? Põe aí, Alex. Então vamos lá. Isto é uma... Beleza. Expressou o meu sentimento aqui. Olha, o SUS realizou as primeiras infusões de um remédio de alto custo chamado Elevides. Como é que é o nome do negócio aqui? Vou tentar ler para vocês, tá? Se vocês quiserem me ajudar, tá aqui, olha. Delandistrogeno Mexeparvovec. Delandistrogeno Moxeparvovec, tá? O nome é horroroso, mas o preço é pior ainda, tá? Alex, cuidado com esses remédios. E de acordo com o Ministério da Saúde, eu não estou criticando aqui a distribuição para as crianças, não, tá? Eu estou criticando um laboratório. Como é que o laboratório cobra 11 milhões por uma medicação, gente?
De acordo com o Ministério da Saúde, 2 crianças com distrofia muscular de Duchenne receberam medicamento esta semana no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, referência no tratamento de doenças raras. O Elevides é o remédio mais caro do Brasil. O valor comercializado de cada dose, conforme definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, foi estabelecido em 11 milhões de reais. Com a aquisição e aplicação do medicamento, o governo federal cumpre ordem do Supremo Tribunal Federal de administrar o Elevides a pacientes que atendam aos critérios para recebê-lo. O medicamento é desenvolvido para estabilizar a função muscular, ainda que de forma parcial, e é indicado para crianças com idades entre 4 e 7 anos. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética rara que acomete principalmente crianças do sexo masculino. Essa alteração genética se caracteriza pela falta ou alteração de uma proteína no músculo que provoca, aliás, o nome dessa proteína é distrofina, e ela causa o principal sintoma da doença, que é a fraqueza muscular, uma condição que pode levar à perda progressiva de habilidades motoras, como correr, pular e subir escadas. E era tratada com o uso de corticoides, né? A reportagem informa ainda que os 2 pacientes vão ter acompanhamento médico e cuidados para avaliação da efetividade da terapia. O Ministério da Saúde afirma que as evidências disponíveis sobre o Elevides ainda são limitadas e que o tratamento tem sido debatido pela comunidade científica. Agora, que bom que a gente mora num país, né? Ainda que haja críticas à concessão de medicamentos caros como esse, quanto vale uma vida de uma dessas crianças, né? Não tem preço. Então é muito bom, porque se essas crianças fossem filhas de classe média nos Estados Unidos, por exemplo, e não tivessem convênio médico, elas iam morrer sem essa medicação. Por quê? Porque lá o Estado não tem empatia pelo sofrimento de ninguém. O Estado lá gasta o seu dinheiro com a indústria bélica, com a burocracia e com os faniquitos de gente tipo esse Elon Musk. Só que a saúde que se dane, é problema de cada um, né? E se o sujeito, por acaso, cair doente, cair na rua, a ambulância vai pegá-lo, ele vai ser internado no hospital. Só que a conta vai chegar e ele vai quebrar. Depois, se salvar da doença, tem muita gente lá que fala, olha, me deixa morrer porque essa conta de hospital inviabilizou para sempre a minha vida. Então, nós temos aqui no Brasil o recurso do SUS, e de vez em quando é preciso brigar com ele, porque nem sempre o SUS quer pagar, né? Essas medicações, afinal de contas, elas são muito caras, mas a gente briga, vai para a justiça, sempre há um juiz disposto a um gesto de humanidade e a obrigar o SUS a atender essas crianças que, de outra forma, teriam uma vida muito curta e muito difícil, tá? Então, bendito SUS, sabe? E vamos preservar esse SUS, porque ele é ultra importante. Até para quem tem convênio médico, que está coberto, esses planos de saúde caríssimos aí. Por quê? Porque quando o cara sofre um acidente de carro, ele é atendido pela ambulância do SAMU e vai acabar no Hospital das Clínicas aqui no Rio de Janeiro, né? Um hospital estatal, um hospital estadual ou municipal em qualquer outro lugar do país, né? E o atendimento dessas emergências é um atendimento muito caro. E olha, nem sempre, tá? É muito raro que o sujeito que tem um convênio médico pague pelos procedimentos médicos realizados na rede pública. Eles acontecem, mas não é sempre que acontece. Então, as empresas de convênio médico ficam na moita, na miúda, porque elas não querem custear esses tratamentos feitos nos hospitais do SUS, que garante a universalidade. Deveriam pagar por isso, né? Já que cobram tanto, cada vez mais, preços escorchantes aí para sacrificar ao máximo o consumidor. Nós estamos vivendo no Brasil, gente, mudando de assunto, né? Todo mundo sabe, basta ir ao supermercado para saber, uma inflação nos alimentos que incomoda todo mundo, porque essa inflação nos dá a sensação de que o aumento da renda é uma ficção. Ele não é uma ficção, mas fica essa impressão, especialmente para quem, né, tem uma renda mais modesta e é obrigado a gastar um percentual cada vez maior para comprar comida, né? E veja só a manchete do Estado de São Paulo. O ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, rejeitou a aplicação de medidas heterodoxas na agricultura e aí o Lula chamou ele para conversar. Tem uma crise lá em Brasília, né? E é uma crise numa relação muito boa, porque o Lula e o Fávaro têm se dado extremamente bem. Outro dia, num evento da Petrobras, o Lula elogiou o ministro da Agricultura desbragadamente, né? E agora estão aí meio as turras, né? O jornal informa que entre as ideias em avaliação estão a limitação de exportações por cotas e a redução das tarifas de importação de alimentos.
E o ministro foi procurado pela reportagem do jornal e falou, não vou me demitir. Quer dizer, só essa cogitação já dá o tom da gravidade da situação, né? O que diz a matéria aqui, rapidamente? O presidente Lula chamou o Carlos Fávaro para uma reunião na manhã de hoje. O encontro vai ocorrer após chegar ao Palácio do Planalto a informação de que o senador licenciado do PSD, o Fávaro, cogitou deixar a pasta por insatisfação com a ideia do governo de eventualmente recorrer a medidas heterodoxas para combater a inflação de alimentos. Entre essas medidas, limitação de exportações por cotas, redução de tarifa de importação de alimentos, com os quais Fávaro e a equipe dele discordam de maneira terminativa. Por lealdade ao presidente Lula, Fávaro não faria críticas, mas cogitaria a opção de entregar o cargo. E aí o ministro foi procurado pela reportagem e negou que esteja demissionário, né? Então a coisa andou bem feia lá. Vamos entrar no assunto do dia, que é a confusão entre Supremo e Congresso, que está chegando ao fim, parece uma solução boa. E olha, o Flávio Dino é um cara espetacular, hein? Ele foi, segurou o rojão, segurou o touro pelo rabo e conseguiu dar uma moralizada lá no Congresso Nacional e no governo federal, que era sócio dos deputados nessa história toda, tá bom? O governo queria porque queria pagar, né? Sofrendo uma pressão horrorosa dos deputados e dos senadores, queria pagar, tentou dar uma de migué lá para cima do Flávio Dino, aceitou que as emendas de comissões não fossem votadas, mas enfim, o Flávio Dino embargou tudo e finalmente estamos chegando ao final dessa história que já dura mais de 2 anos, dessa encrenca pelo respeito à transparência, né? Para que o nome do deputado esteja vinculado à emenda que ele destinou e que acaba sendo aprovada no contexto das comissões, porque isso extrapola o limite das emendas individuais a que eles têm direito. Bota na tela para mim, Alex. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar o plano sobre emendas já há 2 votos pela homologação. Olha aí a cara do Flávio Dino, ó. Cara de bravo ele, né? Ele e o Xandão, tá? 2 ministros extremamente respeitáveis e que estão ajudando a moralizar, botar ordem na bagunça no Brasil, que é essa história de, sabe, usar o dinheiro público como se fosse patrimônio privado desses caras com mandato aí. O que diz a matéria do jornal Valor Econômico? O Supremo começou a julgar na madrugada da sexta o plano de trabalho conjunto apresentado pelo governo e pelo Congresso para dar mais transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares. O relator do caso, Flávio Dino, defendeu que a decisão liminar, a decisão provisória que homologou o plano, seja referendada. Portanto, o ministro já mudou de posição, o que é muito bom para acalmar os ânimos lá no parlamento, porque já conseguiu o que era necessário, né? O julgamento, segundo o Valor, ocorre no plenário virtual e os ministros têm até o dia 5 de março para se manifestar. Assim que a votação começou, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Corte, também se manifestou, acompanhou o voto do Flávio Dino. Apesar de liberar o pagamento das emendas, Dino manteve bloqueados alguns repasses. Por exemplo, recursos destinados à saúde que não têm uma conta específica devidamente regularizada nos bancos cadastrados e as chamadas emendas PIX, né, que não tem plano de trabalho apresentado e nem aprovado. Mas será que foi isso mesmo que fez com que o Flávio Dino ganhasse esse jogo? Qual foi o argumento usado por ele? Porque, né, os parlamentares foram extremamente recalcitrantes, resistiram de todas as formas. Como é que o Dino ganhou essa parada? Bota aí no ar para mim, Alex. Tá aí, ó. Dino pressionou o Congresso por acordo ao citar o quê? 80 inquéritos, mais de 80 inquéritos tramitando lá no Supremo sobre o mau uso dessas emendas, né? E a Folha está dizendo aqui que o número exato era desconhecido. Até a semana passada, a gente sabia de 20. Aí o Flávio Dino informou para o Congresso que são 80. São 80 deputados e senadores? Não necessariamente. Por quê? Porque na bagunça que virou isso, tem mais de um inquérito por parlamentar. É possível que tenha isso. Quer dizer, um parlamentar responde a 2 ou 3, está em curso nessas 2 ou 3 ou 4 ou 5 investigações aí. Então não são necessariamente 80 deputados e senadores. Agora, esse número é um número bastante significativo, né? Você pode se lembrar aqui que o Lula, lá nos idos dos anos 80, quando começou dos anos 2000, antes, né, dos anos 90, se eu não me engano, ele cravou lá que o Congresso tem 300 picaretas. Se 80 já estão encrencados com emenda, ainda falta mais 220 aí, né? Mas vamos lá, sem Fábio Panunzio, sem estigmatizar, por favor.
o número exato é desconhecido. Vamos ver o que diz a notícia. O ministro Flávio Dino, do Supremo, disse a deputados federais em conversas reservadas que há hoje mais de 80 inquéritos abertos na Corte para apurar denúncias de possíveis irregularidades envolvendo as emendas parlamentares ao orçamento. Essa fala serviu para defender a necessidade de divulgação dos nomes dos responsáveis pela indicação dos recursos em meio aos protestos dos congressistas que choraram, gritaram, espernearam, né? Com a decisão dele de bloquear as verbas que ele manteve a ferro e fogo. Apesar da homologação de um acordo nesta quarta-feira, que parlamentares viram como um fim ao embate com o Supremo Tribunal Federal em torno do assunto, a existência desses inquéritos pode reacender a crise no futuro com o andamento de investigações e operações. O número exato de inquéritos é desconhecido porque os processos são sigilosos e estão sob relatorias de diferentes ministros do Supremo. Dino esclareceu ainda a esse grupo de deputados que há parlamentares, como eu falei, que respondem a mais de um inquérito sem citar nomes e, portanto, não seriam necessariamente 80 congressistas sob investigação. Quer dizer, tem gente lá no Congresso que não está dormindo bem, né? Você descobre quem é que está empepinado aqui pelas olheiras, mas nem os próprios parlamentares sabem exatamente quem é que está sendo investigado, né? Porque inquérito na fase de investigação, o ministro Flávio Dino é um homem muito sério. Eu vou até contar para vocês aqui, ele era uma pessoa muito frequente na TV Democracia, no nosso telejornal lá no Despertador, praticamente estava lá com a gente toda semana. E eu tenho insistido com ele que ele deveria nos dar uma entrevista aqui no ICL. E o ministro fala assim, olha, eu não dou mais entrevista, não falo mais, porque o ministro do Supremo não tem que ficar falando para jornalistas. Então, ele está recluso e eu deixei lá com a assessoria dele um pedido. Falei, olha, me põe aí na fila, porque quando esse voto de silêncio acabar, eu quero estar lá na ponta. Você não acha que o voto de silêncio dele vai acabar uma hora? O Flávio Dino é muito grande para aquela vaga no Supremo, né? E olha, mandou muito bem, hein? Como sempre, né? Enquanto isso, né? Nessa história de pacificar as relações de Supremo com o Congresso, ontem o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, estabeleceu um limite para a selvageria principalmente da extrema-direita lá no parlamento, que é bastante numerosa, contra os ministros do Supremo, a sanha deles, né, que é empichada ali o Alexandre de Moraes, de preferência levar o Flávio Dino junto, né? Então tá aqui, olha, para vocês a manchete no UOL, Alcolumbre descarta impeachment de ministro do Supremo, dizendo que não é o caminho, e a reportagem no seu texto principal diz que o presidente do Senado afirmou que o impeachment não é a solução, sinalizou que não vai colocar pedido nenhum nesse sentido na pauta. Em entrevista ontem ao programa Pode Cá Liberados, da Rede TV, no final da noite de ontem, o senador disse que o Brasil já tem muitos problemas e ele não vai criar mais um ao colocar em votação o afastamento de integrantes do tribunal. Parlamentares bolsonaristas têm pressionado pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes e já apresentaram pedidos ao Senado. Alcolumbre, por outro lado, criticou decisões monocráticas de membros do Supremo e o que classifica como intervenção do Judiciário no Legislativo. Na conversa conduzida pelos senadores Jorge Cajuru e Leila Barros, ele também reclamou do bloqueio judicial das emendas parlamentares, agora liberadas por Flávio Dino. Vocês sabem que o Alcolumbre está, né, sendo muito bem tratado pelo governo federal. Pode tirar daí, Alex, por favor. O Alcolumbre está sendo tratado a pão de ló pelo governo federal por causa principalmente da margem equatorial, né? O Palácio do Planalto tem insistido muito que seja liberada a prospecção ali para saber se tem ou se não tem petróleo por lá, e o IBAMA não concorda com a história toda. O IBAMA deve recusar, ou pelo menos foi orientado pelo seu corpo técnico a recusar a autorização para a Petrobras, né? Isso vai dar uma confusão dos diabos, né? Vai dar uma confusão das grandes. Olha, o ministro Xandão, já que nós estamos tratando aqui dos movimentos aí da imbricação entre judiciário e política, o ministro Alexandre de Moraes, vai entrar na tela para você já, quer ver? Aí, ó, beleza. Moraes reage a post do governo Trump, né? Aliás, um post extremamente indelicado, atrevido, autoritário, e lembrou que o Brasil deixou de ser colônia há mais de 200 anos, né?
Em 1822, com aquele grito, independência ou morte, os americanos não sabem disso, acham que o Brasil é uma espécie de Porto Rico ao sul da linha do Equador, grandão. Mas vamos ver o que a Ana Pompeu da Folha Press disse para a gente aqui. Olha, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo defendeu a soberania do Brasil e afirmou que o país deixou de ser colônia em 1822, sem citar os Estados Unidos. O magistrado falou sobre a independência do Brasil e a construção da ONU contra o nazismo. Aliás, o ministro tem mandado muito bem nessas falas. Na aula magna que deu aqui em São Paulo esta semana, ele também falou sobre fascismo e a aproximação de Big Techs com essa plataforma fascista, e agora volta a citar o nazismo. Está muito certo, ministro, porque nós estamos vivendo uma reedição da história, né, dessa excrescência chamada fascismo, que de novo volta a assolar o planeta e dessa vez empoderado por gente que tem zero de respeito e comportamento ético, e nenhuma piedade de ninguém, como esse Trump lá nos Estados Unidos, né, que faz um governo de oligarcas. Então vamos lá, o que disse o Moraes? Ele deu as declarações durante a sessão plenária na Corte nesta quinta-feira, antes de iniciar o relatório de casos sobre a lei de abuso de autoridade que ele está relatando. Ele participou dessa sessão por videoconferência. O que ele disse? Reafirmo o nosso juramento integral de defesa. Vou até aumentar aqui para que você possa ler junto comigo. Aumentei demais. Reafirmo nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, disse ele. Até então, os ministros do Supremo vinham minimizando as ações tomadas em território americano desde que a empresa de mídia de Trump, a Truth Social, e a Rumble, plataforma de vídeos associada a ela, recorreram à Justiça da Flórida para que as ordens do ministro sejam declaradas ilegais. Complemento aqui, hein? Para que as ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, sejam declaradas ilegais por um juizinho de primeira entrância, lá na Flórida, nos Estados Unidos, um lugar completamente apartado do território nacional, que tem outra Constituição, outras regras. E aí prossegue aqui o texto, olha, sob reserva, magistrados e assessores próximos a eles afirmaram que não há impacto significativo sobre a rotina do Supremo, ou seja, os caras estão se lixando e negaram grandes preocupações com relação aos movimentos do presidente americano, dos aliados e também da praga do bolsonarismo aqui no Brasil, né? Em compensação, lá nos Estados Unidos, eu preciso complementar essa informação para vocês, está andando lá aquele projeto de lei que o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, trabalhou nele como um lobista, né? Passou o ano inteiro fazendo lobby lá para aprovar numa comissão, lá na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso americano, a aprovação desse projeto, que é uma aberração, é uma distorção aberrante do sistema de legislação americano para constranger um país a se curvar ao interesse de uma empresa, sabe? Tem ação, e ainda mais uma empresinha de merda como esse Rumble, que não cheira nem fede aqui no Brasil, né? E aí vem as ameaças todas. Ah, mas o Brasil corre risco de ficar sem WhatsApp, o Brasil corre risco de ficar sem não sei o quê, sem Starlink. Vamos ver. Nós somos 220 milhões de pessoas, consumidores, que fazem vistas diante do mundo, né? Nós não somos mais uma republiqueta pequenininha, sem importância, nós somos a 8ª economia do mundo, sabe? Então vamos exigir o respeito que o ministro tem exigido com muita propriedade, tá certo? Bom, o Trump vai, enquanto isso, né, apesar da empáfia, da arrogância, enfim, do autoritarismo, encontrando os seus limites lá através da institucionalidade americana. Está na tela para você aí. A Justiça dos Estados Unidos proibiu demissões em massa do governo Trump. Um magistrado da Califórnia atendeu a um pedido de sindicatos de funcionários públicos e o jornal diz aqui que as iniciativas do Trump já demitiram milhares. Demitiu até o pessoal que cuida dos armamentos nucleares. Demitiu o chefão do FAA, o que evidenciou a situação de descalabro que existe ali quando houve a colisão do helicóptero com o avião 3 semanas atrás, né? Demitiu tanta gente e agora está tendo que recontratar de novo, né?
Mas a matéria diz o seguinte, olha, a Justiça dos Estados Unidos proibiu nessa quinta o governo Trump de demitir em massa milhares de funcionários públicos recém-contratados e em estágio probatório, ação que faz parte da iniciativa radical de corte de gastos comandada pelo bilionário Elon Musk. O juiz federal da Califórnia, William Alsup, atendeu a um pedido de sindicatos de servidores públicos e decidiu que o Escritório de Gestão de Pessoas do Governo Federal, que se chama OPM em inglês, órgão do qual saíram as ordens de demissões, não tem autoridade para demitir trabalhadores, mesmo aqueles que estão em estágio probatório. Então, quer dizer, os mecanismos lá, porque parece tão frágil, né, gente? Aqui no Brasil, nós temos estabilidade. Vai demitir um funcionário público aqui, você precisa de um processo administrativo, quando existe um projeto de reestruturação aqui, é um plano de demissão voluntária, sabe? É um processo muito... As pessoas até criticam, dizendo que aqui no Brasil a estabilidade é grande demais, que deveria haver mais facilidade para demitir. Mas lá não tem garantia nenhuma de nada, né? Ao seu bel prazer, o governo pode de repente chutar o traseiro de todo mundo, manda embora e acabou. É o que está acontecendo lá, né? A surpresa lá, inclusive, do cidadão americano. Na verdade é o seguinte, esse oligarca, Elon Musk, ele está simplesmente destruindo o Estado americano sob a justificativa de estar economizando trilhões. Mentira, sabe? As cifras que ele alardeia pela imprensa são tão falsas quanto qualquer outro discurso que ele faça, porque, afinal de contas, eles não têm necessidade nenhuma de concatenar verdade com informação de interesse público, né? Eles usam e abusam de fake news. Bom, gente, vamos lá. Nós temos na coluna da Mônica Bergamo aqui o Sebastião Salgado, num gesto muito nobre, defendendo uma escola de samba que homenageou o MST lá em Boa Vista, município de Boa Vista, no Espírito Santo, né? Vamos ver o que diz a Mônica para a gente sobre isso. Isso é um absurdo. O prefeito proibir MST no carnaval. Quem é esse prefeitinho? Sabe? E a Constituição brasileira não assegura liberdade de expressão artística e cultural, independentemente de autorização ou censura. Está lá no artigo 5º da Constituição brasileira. A notícia dá conta de que o Sebastião Salgado saiu em defesa do MST nesta quinta nas suas redes sociais. A publicação ocorre em meio a uma troca de farpas entre a Prefeitura de Cariacica, no Espírito Santo, e a Escola de Samba Independente de Boa Vista do Carnaval Capixaba. A agremiação que desfilou no sábado teve Salgado como enredo e também uma ala em homenagem ao movimento social, ao MST. Mas o prefeito de Cariacica, olha o nome do cara, Euclério Sampaio, do MDB, publicou nas redes pessoais uma nota de repúdio ao desfile na quarta, classificando como inadmissível a homenagem ao MST e ameaçando cortar as verbas da escola. É um tiranete, não é não? O carnaval semoá, diria Napoleão Bonaparte, lá de Cariacica. E diz que não faria nenhum reparo. Está parecendo o Trump com a governadora do Maine. Ou você tira as atletas trans das provas femininas, ou eu corto todos os fundos federais. Tá bom, nos vemos na justiça. Pois nós temos os nossos Trumps aqui no Brasil também. Esse sujeito, como é que é o nome dele? Euclério Sampaio. Que nome lindo do senhor, né? Mas que atitude horrorosa, fala a verdade. Não adianta chamar Euclério, né, e proibir um desfile de carnaval, tá? E ainda, por falar em carnaval, eu tenho mais algumas informações aqui, o problema, tira para mim daí, fazendo favor. Mas eu vou ter que dar na outra edição, na quinta-feira da semana que vem. Eu quero só mostrar essa noticiazinha para vocês antes de terminar rapidinho. Desfiles de São Paulo cultuam Cazuza, Zé Celso e meia diversidade, fé e raiz. Alô, senhor prefeito Euclério, como é o nome dele, Alex? Eleutério, sei lá como é que chama, de Cariacica. Você guardou na cabeça? Eleutério. Vê aí para mim. Bom, os desfiles de São Paulo cultuam personagens, Cazuza, Zé Celso, diversidade, raiz africana, muito civilizado, né? Até porque é um país em que os evangélicos, neopentecostais, tentam criminalizar o carnaval, né? E estão sendo rechaçados em boa medida. Vídeo que aconteceu com a Cláudia Leite essa madrugada lá em Salvador. Tomou uma vaia lá, porque trocou Iemanjá por Iexuá e vai responder, né, por dano moral coletivo, já está sendo processada. Olha, está aqui, início do melhor estilo de um cordão de rua baiano, uma homenagem ao dramaturgo que brilhou no teatro encravado num dos berços do samba paulistano, com propostas diversas, 14 escolas de samba desfilaram na sexta e no sábado, essa madrugada, né, invadindo as madrugadas pelo Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. Ela se apresenta a partir das 23 dessa sexta,
no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. As duas agremiações com piores notas vão, em apuração a ser realizada a partir das 16 horas de terça-feira, serão rebaixadas. Gente, olha, bom carnaval para vocês, são 8 horas já, eu já estou atrasando aqui o início do N1, espero que o pessoal tenha encontrado a chave do estúdio, né? E desejo a vocês um ótimo carnaval, aproveitem bastante, juízo só o mínimo, tá? Para não fazer bobagem e divirtam-se muito, a gente se encontra aqui na quinta-feira. Tchau para vocês e muito obrigado pela companhia ao longo desses últimos dias. Bye, bye. E olha só o que chegou aqui, ó. Pois é, olha aí, agora a lojinha do ICL também tem livros, muitos livros. Um livro pode mudar uma cabeça, uma biblioteca inteira pode fazer uma revolução. Venha na lojinha do ICL, acesse souicl.com.br e veja os livros que a gente tem para você. Livros que nesse lançamento saem com desconto de 15%. Vale a pena dar uma passada por aqui. souicl.com.br